Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa Anote aí, de toda terça-feira à noite, às 20 horas, estamos aqui no nosso OT Canal, não vou falar Baixo Canal, no nosso OT Canal, no nosso OT Flix. E é um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje só eu e o Pavani, hoje o nosso convidado não pôde vir, então a gente vai fazer aqui um outro tema. Então, hoje a gente vai falar do desenvolvimento, o quanto o desenvolvimento comportamental é importante e pode ajudar na relação a dois, na relação conjugal, seja ela de configuração for, homem, mulher, mulher, não importa. Como vocês que nos acompanham já têm observado, nós temos aqui e teremos muitos outros convidados aqui durante as terças-feiras que nos subsequentemente virão. Mas, de vez em quando, a gente vai parar para ficar eu e a Márcia conversando com vocês sobre conceitos, e normalmente sobre conceitos que têm a ver com alguma iniciativa nossa, algum workshop nosso, alguma coisa que estamos acontecendo. E hoje nós vamos dar aqui um overview do que vai acontecer, né, Márcia, no dia 30 de abril. Que está aí. Está aí, né? Daqui 10 diazinhos, né, praticamente. Nós vamos fazer a inauguração presencialmente do nosso novo produto, se pode chamar assim, é um produto chamado AT Union. Sim. É um produto onde a gente vai falar sobre relacionamento a dois, não é isso? Nós vamos falar sobre relacionamento a dois. Isso. E quando a gente fala sobre relacionamento a dois, muito vem sobre... Vamos fazer um encontro de casais? Como é que é isso? Não tem nenhuma abordagem religiosa do processo, nenhuma abordagem religiosa. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho dessas 8 pilares que a gente considera fundamental. Se você entrar na nossa página lá, na Olho de Tigre, eu vou até colocar aqui para você ver o nosso sitezinho. Entra lá, olhodetigre.com.br, e vai lá, vai ter uma aba chamada Treinamentos para você. Um deles é o OT Union. OT Union. Você abre lá a página e você vai ver os 8 pilares que nós vamos aqui conversar com vocês. E esses 8 pilares nós trataremos com alguma profundidade, debateremos com os casais que estarão lá conosco, não só casais, mas também pessoas solteiras que querem reconhecer os conceitos pelos quais, eventualmente, poderá utilizar esses conceitos para os relacionamentos futuros ou para refletir sobre os relacionamentos passados que tiveram, né? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade da gente fazer esse overview para abordar de maneira superficial tudo aquilo que nós falaremos durante um dia inteiro, lá no dia 30 de abril. É um sábado, você no investimento está incluso todas as refeições, então vai ser um dia bacana que você vai passar lá com a gente. Inclusive, quando a gente fala para os solteiros, né, as pessoas às vezes se intimidam, falam, poxa, eu vou fazer um workshop sobre relacionamento. Na verdade, assim, a primeira pergunta que eu posso fazer aqui para você que é solteiro, quantas vezes você se dedicou a entender melhor as relações? Porque a gente se relaciona muito bem com o companheiro de trabalho, né, com os amigos, mas quando se fala de relacionamento que vai se tornar uma coisa mais íntima, a gente não gasta tempo com isso e talvez deveria gastar justamente para não perder tempo depois. Eu considero esse nosso assunto um assunto de alta relevância, Márcia. E por que a gente resolveu dar esse conteúdo, né? Não é porque a gente seja um exemplo, não. É porque eu já sou de um outro casamento, né? A Márcia é minha segunda esposa, meu primeiro grande amor, mas minha segunda esposa. E a gente acha que tem uma coisa para contar, porque a gente fica juntos 24 horas por dia. A gente está juntos o tempo inteiro, trabalhamos juntos, ficou aqui juntos, a gente fica juntos. E muita gente olha para a gente e fala assim, não, como é que é essa relação de vocês? Isso que eu ia falar. A primeira pergunta que vem, né? Como que vocês conseguem trabalhar e conviver juntos 24 horas? Muita gente, inclusive, nos perguntou isso na pandemia, né? Como que vocês conseguem? Eu falei, isso está há 20 anos, então eu acho que alguma coisa a gente... 22, né? 22 anos. 22. Ela esquece 2 anos da nossa relação. Mas, então, a gente resolveu compartilhar essa nossa, não só a nossa experiência, como que a gente estudou em relação ao comportamento humano, que conexão isso tem com a nossa missão de desenvolver comportamentalmente as pessoas. Até que ponto esse comportamento tem a ver
com a longevidade, com a plenitude, com a prosperidade numa relação afetiva. Inclusive, a gente, antes de entrar aqui basicamente nesses 8 pilares que a gente vai trabalhar no dia 30, a gente sempre procura pessoas para dividir o treinamento conosco, né? Eu e a Márcia, há 22 anos, damos o treinamento, e o treinamento precisa de uma personalidade masculina e uma personalidade feminina. Hoje, se nós dois não dermos mais o treinamento sucumbe. E a gente está procurando desenvolver pessoas para assumir essa função, ou até para alastrar as possibilidades de treinamento, de maneira que ele possa acontecer concomitantemente em 2 estados diferentes, de maneira que ele possa se alastrar realmente e ter mais escala. E a gente quer um casal para fazer esse papel que nós fazemos, porque a gente entende hoje que o nosso papel no treinamento comportamental presencial nosso, que é o Octave Stream, depois aqui no meio nós vamos passar uma vinhetinha dele para você conhecer, que também acontece agora em maio, dia 14 a 16 de maio, ele é um treinamento que exala uma relação de casal na condução dele, não é, Márcia? Então, a gente sempre procurou qual é o casal que pode conduzir esse treinamento além da gente. E a gente procura realmente um casal realmente, que possa fazer isso. Não adianta ser uma pessoa longe da sua esposa ou uma mulher longe do seu marido. Tem que ser um casal que tenha a mesma afinidade, a mesma característica que nós, né? E quiçá a gente encontre um casal que tenha uma configuração de 2 homens ou 2 mulheres, desde que seja um casal que exale isso, tudo bem. Sem dúvida, é um casal, tem que ser um casal. Pode ser 2 homens? Pode ser 2 homens. Terão papéis distintos, mas tudo bem. Serão 2 homens. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. 2 homens, exatamente. Isso. Bom, então, vamos começar? Vamos. O primeiro conceito que eu queria falar com vocês, que a gente vai começar o evento, né? Inclusive tem um PDF, se você baixar lá, o PDF, você vai ter... 6 tipos de amor. Está lá disponível para quem quiser baixar. É só entrar no Ateúnio e baixar. E lá, além de explicar o que é cada um deles, tem algumas perguntas bem interessantes para você fazer, para ver se você, de fato, está vivendo cada um deles. Eu não vou falar, né, tudo aqui, né? Não vou dar spoiler do PDF, mas vai lá e baixa. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para as pessoas baixarem, inclusive. Isso. Coloca aqui para mim no privado, que eu boto aqui na descrição do vídeo, tá? Tá bom. Nos comentários aqui. Então, o que eu queria comentar e falar desse primeiro pilar, que é a diferença de amar e amor, e aí comentar sobre os 6 tipos de amor, que tem muito mais a ver com amar do que com amor. Então, isso aqui já é um conceito importante para a gente brincar rapidamente aqui com vocês, que eu queria que você compreendesse. Há muita gente que confunde amor com um sentimento. Amor é um sentimento. Eu amo você, a Márcia me ama. Mas não basta esse sentimento para uma relação a 2 ser próspera. É importante a gente sentir o amor, porque é uma característica importante, nós vamos nos aprofundar nessa palavra, o que é o amor propriamente dito. Mas o amor sem o amar não significa muita coisa, não traz longevidade à relação. E aí você fala, o que é? Qual é a diferença, então? Então, é muito comum eu brincar e dizer assim, num papo cabeça entre um casal, a mulher pergunta para o marido, você me ama? Aí o marido fala assim, claro que eu te amo. Poxa vida, é óbvio que eu te amo. Já te falei isso várias vezes. Será que você não percebe que eu te amo? Claro que eu te amo. Mas esse sentimento, se não for expresso por um verbo expressado a partir de uma atitude, não basta sentir o amor. Eu preciso expressar esse amor. Esse amor tem que virar um verbo do amar e não do amor. O amor não é um verbo, embora termine com R. Amar é um verbo. Então, a gente vai distinguir o sentir amor do expressar o amar. Se você começou aquela fase do casamento, que todos, de uma certa forma, acabam nos relatando, onde você expressa pouco amar, mas manifesta por palavras o amor apenas, não basta. Porque a frase que a mulher diz, ou o homem diz, quando alguém fala, claro que eu te amo, você sabe disso, é basicamente assim, pois é, mas não parece. Quando a gente fala em expressar,
a expressão do amor engloba o dia a dia, engloba tudo. O que você externa, porque às vezes você não é o que você fala, são as suas atitudes. Então, as suas atitudes vão falar muito mais do amar do que da palavra que você sai da sua boca, né? E esse amar é uma palavra que exige que nós reconheçamos 6 tipos de amar. Vamos falar rapidinho quais são? Vamos, você tem aí de cabeça, eu não me lembro. Eu tenho aqui, amor pragma. Peraí, vou até ver o PDF aqui. Tá aqui. Temos o amor. Vamos começar pelo patos. Não vamos explicar o conceito, porque senão nós não vamos conseguir falar dos outros 7. Não, mas a gente vai falar, tem o amor patos, tem o amor... O amor patos é Qual o amor... Vou falar os 6 nomes. Então, amor patos. Depois... Aí temos pragma. Amor patos e pragma. São 2 amores antagônicos. Você tem um e não tem outro, ok? Então tem primeiro patos e pragma. Amorfilia e ludos. Amorfilia e amor ludos. São outros amores antagônicos um ao outro. Nós vamos explicar isso aqui. E por último... Amor ágape, que é bem famoso, né? E o amor eros, que também é bem famoso. Ok? Está numa ordem diferente aqui, mas o importante é que a gente considere essas 6 tipos de amor. E numa relação mais longeva, você precisa travar com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu ficante, com o seu quem quer que seja, esses 6 tipos de amor. De alguma forma, você nos PDF tem umas perguntas relevantes para você responder, que você fala, putz, nunca pensei nisso, nunca vivi isso. Está faltando esse amor aqui na relação, tem muito aquele, pouco esse. Dá para você ter uma noção do que está faltando aí, para começar. Né? Conforme você vai evoluindo na vida, o amor eros vai sendo substituído por outros amores. Sim. De uma maneira não exaurir-se mas as fases da vida vão evoluindo esses amores. A pergunta é, em qual desses amores você está capenga? E em qual desses amores você está nadando de braçada? Então, quando você vê o conceito lá no dia 30, nós vamos trabalhar esses 6 amores e você vai se posicionar enquanto eles numa mandala que nós vamos te dar para você se posicionando lá. Então, olha, já passou 15 minutos da nossa jornada aqui. Vamos para o próximo tema. Então, o primeiro tema, então, a gente vai explicar o amar, a diferença do amar e do amor e os 6 tipos de exercício do amar. Nesse sentido, você vai entender, poxa, não tenho nenhum desses 6 amores pela pessoa com quem eu estou. Então, provavelmente, você tem pouco a aprender com os outros 7. Porque esse é fundamental. Você tem que ter um pouquinho dos 6 na sua vida com o seu cônjuge. Se você está... Toda a sua relação está alicerçada no amor ágape, por exemplo, não vai dar. Não vai sobreviver muito tempo. Ou está alicerçada no amor filia, não vai se alicerçar. Ou está só alicerçado no amor eros, também não vai se alicerçar por muito tempo. É importante você mesclar ao longo da vida esses 6 tipos de amor. Então, o nosso primeiro conceito lá vai ser trabalhar essa diferença e o quanto você está preparado para viver uma vida, porque é uma relação a 2. Sem isso, não rola. Ok? Não rola. Agora, entendo isso consciente na cabeça, nós vamos falar depois de família. A compreensão do que é a família, o que vai além do casal, né? Exatamente. O que vai além do casal, filhos biológicos, não biológicos, pet também é filho. Uma relação a 2 não pode continuar eternamente como um namorado, ok? Por mais que a sua relação não evolua para um casamento formal, abençoado por algum tipo de mestre religioso da sua denominação, não interessa o processo pelo qual você legitime uma união, ok? Mas a família é a legitimação de uma união
onde vai ter aí um pressuposto de fidelidade, vai ter um pressuposto, um Certo. acordo público que você vai fazer disso, seja por meios legais ou não interessa. Mesmo que você, num casal religioso, depois de um certo tempo juntos, de comprovação juntos, você já tem envolvimentos e obrigações jurídicas, né, nesse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas a família é o quê? A família é quando um homem se junta com a sua parceira ou com o seu parceiro, uma mulher se junta com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, nós estamos lá trabalhando com muita profundidade esta relação homem-homem e mulher-mulher também, ok? Você aí que está nos escutando, poxa, posso ir, eu sou homem, posso ir? Deve, né? Já temos inscritos com essa característica e vai ser muito bacana a gente poder ter casais homoafetivos que podem nos ensinar muitas coisas, as relações deles. Com certeza. É muito bacana, a gente vai falar abertamente esses conceitos. Mas a família é quando esses dois crescem de expectativas. Eles vão ter algo além para se preocupar. E não interessa que além... Vamos imaginar que você seja um casal que fala assim, eu não quero ter filhos, mas não caracteriza o filho como a família. A família não é o seu pai, a sua mãe, aqueles que geraram você. A família é você, o seu cônjuge e alguma coisa mais. Não é só vocês dois. Que coisa mais é essa? Provavelmente, é muito provável que seja filho. Filho é uma alternativa para a constituição da família. É uma coisa maior do que vocês... Quem tem um filho sabe o que eu estou falando. A vida muda, as circunstâncias se alteram, os objetivos se transformam. E vocês têm um objetivo além de si mesmos, que é aquela criatura. Esse filho pode ser genético, né, Márcia? Pode ser genético, pode ser biológico ou não biológico. Pode ser um adotado, que muitas vezes é assim que rola, porque por alguma circunstância esse filho não veio por meios biológicos. Pode ser um cachorro, pode ser um bicho, ok? Nenhum mal se a sua família se constituir por bichinhos. Por que não? Tá tudo certo. Mas o que a gente vai defender lá, e é importante que você saiba disso, nós não vamos defender lá uma relação a dois eternamente, ok? Haverá uma relação, pode até haver uma relação com 6 tipos de amor, mas não constituirá uma família. E essa família é muito maior do que esses 6 tipos de amor, ok? Sim. Então, nós vamos defender a família sobre um pressuposto de que você precisa ter algo além de vocês dois. Seja um bicho, seja um filho genuíno, seja um filho adotado, seja qualquer coisa que complemente vocês dois. Né, Mar? Sim, e quando a gente fala de algo a mais, além de 2 pessoas, é o quanto este casal se dedica a cuidar de outro além de vocês dois. A ter o cuidado de dividir preocupações, de dividir anseios, de orientar filho, mesmo um pet dá trabalho, o pet precisa de veterinário. Então, o que vocês compartilham juntos, cuidando de outras pessoas, sejam biológicos ou não biológicos, e pets hoje é muito comum. Teve gente que não vai vir no curso porque o pet não pode vir. Então, para você ter uma ideia, a pessoa não vem porque o pet não pode entrar no hotel, então ela não vem. E ela não vai deixar o pet no hotel, como um cachorro, porque o pet é o filho. Então, isso é essa relação. O quanto você compartilha o amor com o outro, sendo que o casal compartilha o amor com outra pessoa. Percebe? É quando o amor que eu tenho pela Márcia e ela tem por mim é dividido por um componente novo que complementa a gente. Isso é família, ok? Se você decidiu não ter filhos, perfeito, há que se respeitar essa condição. Mas muita gente decidiu não ter filhos e vai ter alguma coisa para substituir este exercício. Seja um filho adotivo, que mais cedo ou mais tarde você acaba sentindo a necessidade de ter. Basicamente, a família, gente, é a quem eu amo além da minha amada. Que nós dois compartilhamos esse mesmo amor, entendeu? É como se fosse alguém que todos nós dedicamos o carinho e o cuidado àquele ser humano ou aquele ser
que a gente escolhe para ter. A pergunta pode vir, mas eu amo meu pai, minha mãe, mas eles, a partir do momento que vocês se casam e mantêm uma união, Eles não esse são amor família. continua, mas vejam, essas pessoas, a partir do momento que vocês se casam, elas tem gente que não gosta de ouvir o que eu vou dizer, mas elas viram parentes. Então, a família é da sua porta para dentro, não da sua E porta veja, compreendam, o que nós vamos trabalhar no dia 30 é que a família é mais do que vocês dois. E aí nós vamos ver as diversas alternativas para que isso se consubstancie. Mas cedo ou mais tarde, a lua de mel acaba e essa família se constitui. Ok? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui. O Eros muda, vamos lá. A gente não sabe exatamente quantas pessoas estão, mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube ou pelo chat do LinkedIn, que são as 3 plataformas que simultaneamente estão sendo transmitidas, ok? O terceiro pilar... Cumplicidade. O que é a cumplicidade? É muito comum você ver pessoas muito mais idosas que convivem com seu par e eles dizem que o que fez com que as relações se mantivessem lúcidas é a cumplicidade entre eles, não é o amor. Você vai ver que nenhum dos amores tem essa característica da cumplicidade. A cumplicidade é quando eu sou cúmplice da Márcia e a Márcia é cúmplice de mim. O que isso significa na prática? Cúmplice no mundo criminal vai preso, né? Quer dizer, no mundo jurídico, ser cúmplice merece a mesma pena, né? Mesma pena. E o que a gente quer dizer com isso? É isso mesmo, um casal é cúmplice no outro. Você vai preso, eu vou também. Ou seja, nós, diante dos outros, nós nos defendemos. Eu defendo a Márcia, por mais que ela esteja eventualmente errada, ela me defende, nós somos cúmplices uns dos outros, né? Agora, no isolamento, na particular, nos bastidores, a gente é capaz ter um diálogo para acertar algumas arestas. Ou seja, eu, na frente dos outros, vou defender a minha mulher. Sou cúmplice dela. No bastidor, quando a gente voltar no nosso casulo, eu vou falar para ela o que de fato acontece e ela vai falar para mim o que de fato acontece. Mas isso no ambiente restrito. A cumplicidade, quando ela deixa de existir, a cumplicidade entre um casal, não é mais aqueles 6 tipos de amor. Acontece uma coisa diferente. A gente não é cúmplice num monte de coisa, mas a cumplicidade ele garante um senso de unidade, né, Márcia? Um senso de junção. Nós somos um. Eu acho que tem que deixar claro aqui, quando a gente fala cumplicidade, não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o seu parceiro fala. Não é uma relação tóxica que nós estamos falando aqui. Porque tem gente que fala, você tem que ser minha cúmplice, o que eu falar, você tem que concordar número, gênero e grau. Não é isso. Você pode até defender o seu cônjuge, ou seu parceiro, enfim, mas sabendo que, quando você chegar em casa, vocês têm um diálogo, que é uma outra vertente que nós vamos falar daqui a pouco, a resolver. Porque não adianta defender fora, e quando volta para casa, cada um, o pessoal costuma falar que dorme o pessoal vai dormir que nem o símbolo da janela. Um de bunda para o outro e não resolveu o assunto. Não é isso. É você ser cúmplice e saber que o próximo passo dessa cumplicidade é um diálogo para acertar as arestas. Não é falar assim, você tem que falar o que eu estou mandando e pronto, e acabou. Não é isso. Talvez seja essa palavra, esse conceito que nós vamos trabalhar, que justifica o nome do evento, chama OT Union. Esse Union é uma união de vida, não é uma união para um objetivo específico. É diferente de eu me juntar com um sócio para conduzir a empresa. Não, é muito mais do que uma sociedade. E essa cumplicidade precisa existir. Uma cumplicidade que não seja tóxica, né? Que a gente até coloca aqui, né? É a sabedoria para distinguir a complexidade tóxica das cumplicidades sadia. Mas há que haver a cumplicidade. Nós somos cúmplices um do outro. Dos erros mesmo, ok? Dos erros mesmo. Mas a gente tem a consciência de que casais que se amam, casais que são longevos, eles engolem o erro do outro diante dos outros por um certo período. Até que a pessoa se retrate, e aí sim... O que não pode ocorrer é só engolir, porque uma hora explode.
Eu me lembro uma cena do Star Trek, Márcia, que ilustra bem essa cumplicidade. Diz assim, estava tendo um caso onde o capitão Picard ele viu que o seu primeiro oficial tinha feito uma coisa errada. Mas ele não acreditava que aquilo que ele tinha feito errado fosse por convicção, fosse por uma inexperiência do momento, por uma imaturidade do momento. E aí, no meio do julgamento, o Picard defendeu o primeiro oficial dele com muita propriedade, né? E defendeu. Quando terminou aquilo lá, o primeiro oficial vai agradecer o capitão, e o capitão falou assim: vem cá, machão. Eu te defendi, mas espera aí, você vai ter que dizer o que você fez, porque se você não dizer, eu desdigo tudo aquilo que eu falei. Eu fui cúmplice com você, mas eu quero acreditar que você será capaz de assumir o seu erro. Percebe? Ele deixou claro para todo mundo que ele estava do lado, que ele confiava no seu primeiro oficial, mas ele, no bastidor, ele comeu o rabinho dele e falou assim: olha, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai se sustentar numa cumplicidade que foi tóxica. Eu preciso que você se posicione. E aí o primeiro oficial declara o seu erro e passa por um julgamento que foi até punido, teve uma punição depois para ele lá. Mas é isso, entendeu? É dar a oportunidade dessa pessoa se retratar sozinha, e enquanto isso não acontece, eu estou junto de você. Um exemplo de casal cúmplice. A gente até comentou aqui em casa quando a gente viu essa entrevista do Tarcísio Meira e a Glória Menezes, uma entrevista que eles deram, e o Tarcísio falou assim, a jornalista perguntou qual era o segredo de uma relação tão longeva. E aí o Tarcísio disse assim para a Glória: acho que é fruto de muita paciência, não é, meu amor? Ela falou assim: se você está dizendo, é isso, amor meu. E tá tudo. E a gente, assim, eu não conheço profundamente, pouca gente conhece a intimidade, mas eles exalavam essa cumplicidade, pelo menos ao meu olhar, sim, ao olhar de muita gente, sim. É um casal de muitos anos e cúmplice em todo um do ladinho do outro ali. Você percebe que diante dos outros eles têm um discurso que entre eles deve ter alguma coisa diferente, mas eles são cúmplices uns dos outros. Então isso é importante a gente trabalhar lá. Tem muita coisa para falar sobre esse aspecto da cumplicidade, tá? Ele é bem importante a gente trabalhar, não é? Vamos para o quarto conceito aqui, Márcia? Eu acho que é um dos mais relevantes. Eu acredito que seja um dos mais relevantes os nossos projetos. Quantos projetos vocês têm juntos? Porque projetos de vida, cada um, eu tenho um, o Pavani tem outro. Eu acho que tem que ter, inclusive, nós vamos falar disso daí daqui a pouquinho, mas quais são os projetos que vocês têm juntos? Onde vocês querem chegar juntos? Qual é o objetivo que vocês querem alcançar juntos? Quanto tempo isso vai demorar? O que vocês precisam fazer? Vocês já colocaram no papel? Não colocaram? Mais ou menos isso. Depois desse, inclusive, nós vamos passar o teaserzinho aqui do Octave Stream. Mas veja, essa questão dos projetos, eu vejo muitos casais que nitidamente não se dão bem e que se engolem, ok? E que muitos até estão para se inscrever aqui no nosso evento e não se encontram porque a mulher quer, o cara não quer. Um sinal para que você venha no nosso evento é se você quer e o seu marido não quer, tem que vir. Porque há um conflito aí. O cara quer e você não quer, ou ela quer e você não quer, poxa, vai lá e vamos escutar esses conceitos. Vocês não precisam concordar conosco. É só você entenda o que está acontecendo, depois vocês fazem uma DR monitorada. O que esse projeto quer dizer? Vamos imaginar e foi o problema do meu primeiro casamento, ok? Foi isso que sustentou a separação. Eu tinha uma vida completamente independente da minha primeira esposa. Completamente independente. Os dois tinham objetivos distintos, e muito claramente distintos, e muito prazerosos de serem conduzidos. Mas não tínhamos um projeto em comum. Chega uma hora que chega uma hora que isso vai fazer falta. Chega uma hora que fala assim: poxa, minha vida é minha vida, sua vida é sua vida, por que nós estamos juntos? Juntos nós não temos nada em comum. A família seria uma coisa que já justificaria um pouco isso. Quando você tem a família, você tem uma coisa em comum, que é o filho, que é o pet, que é o cachorro, que é o bicho, alguma coisa assim. Mas mais do que a família, eu preciso ter um objetivo em comum.
seja social, seja empreendedor, seja numa quermesse. Uma viagem extraordinária, seja a compra de um apartamento novo, seja... Qual que é o projeto em comum que vocês têm? Quando realizou aquele, qual é o próximo? A vida tem que ser dotada de projetos. Você vê, a geração passada não tinha projetos do casal. O marido trabalhava, a mulher ficava em casa, e qual era o projeto em comum? A família. Não, a família não basta para caracterizar um projeto em comum. Embora a família seja um exemplo de um projeto em comum, mas não basta. Eu preciso ter outro projeto em comum que não seja a família. Eu e a Márcia temos uma família linda aqui, que é minha filha, os meus 3 bichos aqui. Eu posso dizer que é minha sogra também, que mora conosco e que virou uma extensão da minha família, embora ela seja parente, né? Mas ela vive conosco aqui. Mas veja, não pode ser esses 4 componentes que constituem o nosso projeto. A Olho de Tigre, esse evento aqui que nós estamos, é um projeto em comum, meu e da Márcia. E temos outros que a gente pode dizer lá, mas a gente tem muito. Quer dizer, se eu me separo da Márcia, esse projeto é dilacerado, ele é acabado, o que justifica muitas vezes a gente ficar junto. Mas e o projeto? Não, o projeto vale a nossa ressignificação do relacionamento. Então, um projeto... Nós temos viagens, né, em comum que a gente quer estar programado aqui. Temos uma viagem aí para o Japão. E assim, não é passeio só, não. Projeto mesmo. Queremos ir lá, aprender coisas. É porque lá também tem uma coisa que é em comum nossa, né, que a gente gosta da cultura, de algumas outras coisas. Então, não é só a viagem. Ela engloba uma coisa cultural, uma coisa, né, religiosa, uma coisa, né, ela engloba várias outras coisas que também são em comum. A religião. Projetos em comum, não é? Vamos em quatro. Deixa eu passar aqui, então, Márcia, o teaserzinho do nosso OT Extreme. Nós temos um treinamento presencial que acontece do dia 14 a 16 de maio, agora, de 2022, é a primeira turma de 2022, e você está convidado a participar dessa experiência incrível que começa meia-noite 1 de um sábado, de sexta para sábado, 0h01, vai até 2h30 da tarde da segunda-feira, OT Extreme. Assiste aí e voltamos com os 4 conceitinhos finais da nossa live. O conceito acho que é o mais relevante. Vamos lá. Bacana, né? Não vejo a hora de dar o treinamento, dia 14 de junho, de maio, e a gente dá a primeira turma do ano agora em 2022. Mas vamos lá. Qual que é o nosso 5º conceito, Má, que nós vamos trabalhar no dia 30? É o que pega em muitas relações que a gente viu. Não vamos falar em finanças agora, Má? Vamos pular finanças? Vamos falar de... Eu ia fazer a surpresa, ele cortou no meio. Vamos falar sobre individualidade? Vamos. Porque a gente falou de projetos agora, e acho que é bacana falar de individualidade para contrapor o raciocínio. Tá bom. Do mesmo jeito que é importante nós dois termos um projeto em comum, é importante também que nós tenhamos a nossa vida e a vida dela. Porque senão um vive só para o outro, e o outro vive só para o outro, não vive para si mesmo. O outro vive só para um. Exatamente. E o quanto eu sou ajudador do projeto, da individualidade dela, e ela é ajudadora da minha individualidade, mas sem infringir na minha individualidade. Nós somos pessoas individuais. Ela não é a muleta da minha felicidade, eu não sou a muleta da felicidade dela. E nem deve ser, né? Na verdade, aqui, quando a gente fala de projetos individuais,
o que a gente cabe aqui, eu tenho os meus projetos, o Pavani tem os dele. O que cabe aqui é a admiração e o aplauso. Fala, poxa, que legal você conseguiu. Mas depois, não é você, me ajuda aqui, sem você eu não consigo. Não é isso. É a sua individualidade e se esforçar para realizar aquilo que você, de repente, é uma viagem. Eu, por exemplo, o Pavani me apoiou numa coisa que eu queria fazer, que era o caminho de Santiago de Compostela. Eu fui sozinha, ele não foi comigo, e era um projeto meu, individual, e tudo bem. E está tudo certo. E ele tem os seus projetos, e quando ele for, está tudo bem, está tudo certo. Na verdade, é a admiração pela coragem de fazer algo sozinho, apesar de estar junto. Nesse momento, vamos trabalhar os ciúmes, porque o ciúme ele tem um objetivo e eu não tenho o meu. É por isso que a gente tem ciúmes, porque ele tem um objetivo e eu não tenho o meu. É a ausência de um objetivo individual que gera os ciúmes. Ok? E quando esse ciúmes é exacerbado, muito provavelmente você está desdotada dessa individualidade que lhe é muito cara. Então, uma das coisas que a gente vai ensinar você a fazer é não sair da sua boca a frase você é o ar que eu respiro. Porque você não é o ar que eu respiro. Eu tenho uma vida independentemente de você. Caso um de nós sucumba, a vida segue, a individualidade se mantém. Ela existe. Ok? E é importante cada um... Sabe por que é importante essa individualidade? Não sei se a Márcia vai... Mas até para a gente ter um medinho dela. Porque se eu vejo que a Márcia é uma mulher forte, individual... Porra, é forte essa mulher, cara. Eu preciso merecê-la o tempo todo, entendeu? Porque ela é individual. Se eu for embora, ela se basta. Se a Márcia for embora, eu me basto. Essa consciência traz uma sensação de que ninguém é de ninguém. Não há uma propriedade estabelecida. E, portanto, nós temos, sim, a nossa individualidade. Eu estou com você porque temos um projeto em comum, porque temos uma família, porque temos os 6 tipos de amor, mas eu tenho a minha vida e você tem a sua. Ninguém pode deixar de ter sua vida. Mesmo porque essa individualidade existia antes de se conhecer. Ela tem que ser mantida. Ela não pode ser transferida, porque quando você transfere a sua segurança para outra pessoa, ao primeiro tropeço que aconteça nessa relação, você desmorona. Então, a sua segurança em ser quem você é, da forma que você é, da sua maneira de pensar, ela tem que fazer parte da relação. Sendo você o que você é, se amando primeiro, que todo mundo fala, você se ama tanto que você consegue compartilhar amor com o outro e ainda manter o seu sem problema algum. Eles estão ali juntos. E eu acho isso tão importante, porque você falou uma coisa aí agora, Márcia, que a gente vai tratar lá no dia, mas eu queria lembrar aqui para você que tem muita gente que nunca teve uma individualidade e casa para ter alguma coisa que seja além dela. Ela adota a individualidade do outro. Isso não é bom. Se você está numa relação onde você percebe que essa pessoa vai importar-se, vai pegar a sua individualidade como se fosse dela, isso não vai dar certo. Você vai ter que refletir sobre isso. Mesmo porque... Ele tem que ter uma vida própria antes de casar, para que vocês mantenham essa vida própria e melhorem ela a partir do convívio. Porque, para começar, vocês são pessoas diferentes. Então, vocês já são individuais. São 2 seres humanos diferentes que se relacionam e isso não pode acabar. Essa sua individualidade não pode acabar, independente de você estar ou não numa relação. Porque você já é único. Eu sou uma pessoa, o Pavani é outra pessoa. A gente trabalha 24 horas por dia junto. Fala, poxa, mas vocês estão no mesmo projeto. E aí confunde. Pô, mas como que nós vamos estar no mesmo projeto e ser individual ao mesmo tempo? O que você não pode fazer, por exemplo, eu viver em função de tudo que o Pavani me fala na empresa. Eu não vivo porque ele fala, eu vivo porque eu quero estar. Porque o dia que eu viver porque ele fala, essa relação já acabou.
E isso faz parte do nosso projeto, o conceito anterior. Então, se a gente não conseguir explicar... É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Muito tênue. Trabalhar num projeto e ter a sua individualidade, ambos têm que existir na relação. E eu acho que eu e a Márcia conseguimos isso de uma maneira tão exemplar, realmente, nesse sentido, nós somos exemplares, porque nós conseguimos ter projetos juntos e temos a nossa individualidade muito clara na cabeça da gente. Um não é muleta do outro para viver. E isso é uma maturidade comportamental muito legal que a gente vai debater lá com você. E isso, às vezes, até incomoda as pessoas à nossa volta, sabe? Nossa. É uma segurança, sabe? É uma segurança do que ela pode fazer. Quer dizer, se alguém cantar a Márcia, por exemplo, eu não vou ficar bravo, nem com ela, nem com o cara. Por quê? Porque existe essa individualidade mantida. Poxa, ela tem que saber o risco que ela corre de fazer alguma coisa com alguém. Porque eu sou mais eu. E ela é mais ela, entendeu? Então, eu me lembro que nós vamos contar um caso lá, que uma vez uma menina, aluna minha, fez uma coisa comigo e a Márcia falou assim, vai lá, saia com ela e diga que você não quer ficar com ela. Mas saia com ela. Explique isso para ela. E as meninas falaram assim, nossa, é poderosa a mulher. Quer dizer, ela mostrou, se você ficar com essa mulher, quem perde é você, não sou eu. A primeira pergunta que veio para mim foi assim, nossa, o Pavani saiu com tal pessoa. Eu falei, eu sei, fui eu que mandei. E aí acabou o assunto. Acabou o assunto. É nesse nível. Que é uma individualidade, um poder pessoal muito importante. Nós vamos explicar isso aí para vocês. Okay? Isso. O próximo conceito, aí sim, mas vamos falar agora de comunicação. Eu acho que sim. Vamos falar de comunicação? Comunicação é bom. Comunicação, gente, é a capacidade que muitos casais não têm de conversar. Não tem. E é muito provável que essa incapacidade venha da própria família. Não eram bons dialogadores na época de sozinhos, né? Com os parentes, com os pais e mães. Quando se casa, fica difícil conversar. Então, conversar e como conversar, como dar feedback, é importante ela me falar que eu estou com mau hálito. Porque isso é insustentável em algum grau. É importante eu falar para ela que eu não gosto disso ou daquilo em certas circunstâncias. Porque se a gente não se fala, a gente ninguém vai ter consciência daquilo que incomoda o outro. E as coisas incomodam. E não chega uma isso, hora né? que determinada coisa enche o saco. E você tem que dizer, olha, para de fazer isso, porque isso não agrega nada na nossa relação. Agora, como fazer essa comunicação? Então, por quê? O que acontece? As pessoas, muita gente me falou, como que eu converso? Como que eu vou falar isso que eu penso? Eu falei, com a boca. Porque você tem que falar o que você pensa. Porque quando você tiver assim, eu tenho que falar nas entrelinhas, porque senão ele vai vir para cima de mim, já está errado. Você tem que falar todas as coisas que você tem. Com todas as letras. Com todas as letras, para que vocês consigam entrar em consenso em relação à questão levantada e, a partir daí, sigam para frente. Porque, se não for dito com todas as letras, começam a se gerar entrelinhas. E as entrelinhas nem sempre são lidas da mesma maneira por um ou por outro. E aí a confusão está estabelecida. E uma das coisas que eu acho que a gente pode explicar bem é como fazer essa comunicação. Evitar adjetivos. Nós vamos falar uma série de características do feedback que um casal tem que dar ao outro. Tem casais que acabam porque um tem chulé e o outro não diz as coisas. Já começa errado no relacionamento de namoro e essa falta de franqueza se perpetua. A gente conversa aqui com casais mais antigos, né, de mais idade, com a mãe da Márcia, com a minha mãe, se percebe que tem coisas que ela nunca conversou com o marido. Porque eram outros tempos, né? Então, porque assim, existem fases do casal, né? E as fases, o modo de conversar, o modo de falar vai mudando. O modo de viver vai mudando. As pessoas se transformam. Você não são mais aquele casal que estava você de noiva e ele de noivo, ou os noivos ou as noivas. O corpo transforma, a mente transforma. Todos os dias a gente se transforma. Então, a maneira de falar vai mudar.
Você imagina se eu chegar para o Pavani depois de 22 anos de casado, ai, amorzinho, deixa eu te falar uma coisa, ele me dá uma porrada no meio da cara. Eu falei, que é isso, tá louca? Não bato, não. Não bato, não. Não bate, jamais bateria. Mas porque ele apanha, né, se ele fizer isso. Exatamente. Se eu for bater na Márcia, eu vou sair da delegacia do homem. Mas veja, a gente tem que entender que uma relação a dois, essa comunicação, será conflituosa às vezes, Sim. Mas ela não pode ser confrontadora e tem que haver o perdão. Como é que eu perdoo? Será que dá para perdoar tudo? Qual o critério para perdoar? Nós vamos falar isso para você. A Márcia saiu com outro homem, eu perdoo ou não? Eu saí com outra mulher, ela me perdoa ou não? O que é o perdão numa relação? Quando você fala assim, jamais, eu não perdoarei, não é assim que a banda toca. O perdão precisa existir na relação. Porque se ele não existe, qualquer casal longevo perdoou coisas complexas de serem perdoadas. E desafiantes. Complexas. Nós vamos ensinar vocês a um pacto que você tem que fazer antes das coisas serem sérias. Então, vai chegar um momento que essa comunicação tem que acontecer, e já aconteceu entre eu e a Márcia, vamos falar assim, Márcia, vamos lá, hoje é o dia, fala todas as merdas que aconteceu antes de agora. Isso é para quem é solteiro, né? Isso é para quem é solteiro ainda. Mas para quem é casado, se nunca fez, faz agora. Porque é hora de saber. Porque você vai falar tudo. Nós vamos explicar isso lá direitinho, como é que é isso. E aí, nada me surpreenderá depois. Sabe? A pior coisa que eu acho que existe numa relação é você saber por outrem algo do seu parceiro, da sua parceira. Quando você descobre algo por outrem, porque as coisas, o mundo gira, né, gente? A gente sabe que o mundo gira. Vai chegar, de alguma forma, algumas coisas chegam de alguma forma. O mundo é tão perfeito nesse sentido, ele vai juntar aquele cara que você não sabe que transou com a sua mulher, e ele vai olhar para você com um jeito que não é legal. Então, e aí é legal você saber, não, esse cara já transou com a minha mulher no passado, ela me contou isso, e eu só estou sabendo, não há surpresa mais na história. Porque quando, assim, acho que o que mais estraga a relação é quando você tem surpresas que imagina você estar numa conversa entre amigos e alguém fala alguma coisa, você fala assim, claro, e você não estava sabendo. Acabou. Aí. Esse é o problema do perdão, entendeu? Nós vamos explicar isso lá. E ó, eu posso lhe assegurar que se você fizer essa regrinha que nós vamos te dar lá, mesmo que você nunca tenha feito, poxa, eu já estou há 20 anos casado, nunca fiz isso. Então é hora de você fazer, porque essa comunicação vai dar uma alavancada na sua. Vai aumentar até o tesão, você vai ver. Vamos lá. Fidelidade, vamos deixar finanças por último. Tá bom, beleza. Então vamos falar agora sobre fidelidade. E aí a gente já começou até a falar esse assunto, né? Mas fidelidade infringida a fidelidade enquanto convivendo, né? Como é que é isso? Qual é o acordo feito entre o casal, né? Primeira coisa, qual é o acordo que vocês fizeram? Porque quando você se une a alguém, você faz um acordo. Intrínseco ou extrínseco, mas você faz um acordo. Qual é o acordo cuja infração caracterizaria traição? Tem que ficar claro isso entre o casal. Porque é diferente o acordo que eu e a Márcia façamos do acordo que outras pessoas façam. Esse acordo é muito individual e tem que ser feito. Agora, o que nós não vamos aqui aceitar durante a nossa exposição? Nós não temos nenhum compromisso com religião de ninguém, mas nós estabelecemos uma relação monogâmica, ok? Então, qualquer tipo de acordo que permita mais do que dois, nós estamos falando de uma relação a dois. Está muito claro que é a dois. Dois seres humanos. Não é a três, não é a quatro, não é menaré. Não estamos falando aqui de trisal, que hoje existe, merece o respeito quem vive, mas não é sobre isso que nós vamos falar do monogâmico. Cada um vive como... Do monogâmico. Nós vamos até, já falamos aqui, que nós vamos abordar com muita tranquilidade casamentos homoafetivos ou relacionamentos homoafetivos, homem-homem, mulher-mulher, mulher-homem. Mas veja, 3 já não vai ser a nossa razoabilidade. E nós vamos explicar por que não. Por que não? Não tem nenhum fundamento religioso que sustente isso, tá bom? Nós vamos falar por que não, porque isso não é longevo. Não traz longevidade. Há um problema comportamental que será, em algum momento, explicitado e uma decisão vai ter.
Sabe, isso é o nosso ponto de vista, né? Isso é o nosso ponto de vista, então lá a gente vai explicar as razões e os motivos por que a gente está falando de duas pessoas. Não valorizamos relações não monogâmicas. E não é por nenhum respeito a nenhum dogma religioso. Nós vamos dar fundamentos um pouco mais estruturados do ponto de vista... cientificamente. E por que ele vai dar pau lá na frente em algum momento, em alguma circunstância. Tá certo? Então, a fidelidade. Será que assistir filme erótico sozinho é ser infiel? E nós vamos dar alguns exemplos dessa infidelidade. O que caracteriza a infidelidade? Né? O que caracteriza é o ato ou é uma intenção do ato? Ou seja, vocês vão fazer combinações. Se eu tiver intenção do ato, já é um exemplo de infidelidade ou não? Ainda não. Nós vamos abordar essa questão da infidelidade sobre 3 prismas diferentes. Eu tenho certeza que você vai entender essa fidelidade de um jeito que você nunca viu. Porque, como é que eu posso fazer isso sem dar o spoiler? Porque a gente começa a falar e depois não termina, fica um negócio... Mas, por exemplo, a infidelidade não se dá... Por exemplo, quando você deixa de ser cúmplice, que é um conceito que a gente já falou, você comete um ato provável de infidelidade. E que não tem nada a ver com eros. Tem a ver com a traição à confiança. Em tese, você se sentirá machucada com a infidelidade quando você não conseguir mais confiar na palavra da pessoa. Quando o cara falar algo, você fala assim, porra, eu não confio mais nele, cara. Aí essa infidelidade gerou um impacto que não é muito mais sustentável. Um casal que não se... Na verdade, quando começam os senãos, e o torcer de nariz, assim, aí... Sabe? Falando de microexpressões, né, que eu sou especialista, quando o nariz faz... aí acabou. Então, nós vamos abordar essa questão da fidelidade de um jeito muito, muito transparente e, eu diria, paradigmático, né? Será que se eu pensar em outra mulher na cama, eu estou sendo infiel? Ou não? Ou isso não caracteriza? Nós vamos trabalhar isso com um conceito bem bacana. Eu tenho certeza que você vai dizer, poxa, eu nunca vi a fidelidade sobre esse aspecto, ok? E que eu e a Márcia, podemos dar vários depoimentos nesse aspecto que vão ser bem bacana. O que é um ato fiel? Eu posso dizer para você que há 22 anos eu tenho rigorosa fidelidade à minha esposa. E acredito piamente que ela também faça isso comigo, embora possa não ser, posso estar enganado, né? Mas pode haver uma dúvida nesse sentido. As verdades são escondidas, podem estar escondidas. O fato o que eu não fiz para caracterizar uma infidelidade não me foi nem um pouco sofrida, ok? Eu não sou fiel porque eu preciso, eu não sou fiel porque eu não quero o contrário disso. E o que é essa regra, nós vamos discutir lá. Eu tenho certeza que esse conceito vai chamar a atenção de você lá no dia 30, ok? É uma maneira diferente de abordar o tema, para que você, quando aparece, né, existem várias formas de abordar esse tema fidelidade, já foi muito falado, mas é uma abordagem diferente, pode ter certeza. E agora vamos para o pior de tudo. A relação monogâmica, né? Só essa é a regra, a relação é monogâmica. Agora nós vamos para o pilar que é assim, o gerador de maior conflito dentro do nosso ver aqui, que é as finanças. Ou é a ausência de finanças, né? Por finança nenhuma. O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu, o dinheiro é nosso, quem que é o dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro? Por que quem pagou a conta? Quem não pagou a conta? Você que não pagou o boleto, você que deixou de pagar o boleto. E assim vai. Esse aí é um ato que eu talvez fale mais nesse momento, porque a Márcia, quando a gente se reuniu, a Márcia teve uma revolução nesse aspecto da vida dela. E a gente tem regrinhas para te dar para cuidar dessa grana de um jeito bem bacana. Porque tem muita gente que fala assim, a minha conta, ela tem a conta dela, ela paga algumas despesas, eu pago outras despesas, o que a gente junta para fazer junto? Não há uma regra estabelecida nesse negócio. Eu acho que a gente vai dar uma regrinha para você que caracteriza um respeito mútuo. E ela é uma regra que tem que ser acordada também, da mesma forma como
como os acordos de fidelidade, mas ela exige um controle que nem todo casal tem. E que muitos casamentos acabam, não é porque os outros 7 estão ruins, não, os outros 7 critérios estão maravilhosos, mas os caras estão fodidos de grana. Fodidaço de grana. E o que acontece? O casamento ruim. Porque as comidas têm que existir, o dinheiro precisa, de uma certa forma, estar presente na vida do casal. Isso é de uma maturidade tão gigantesca, porque, assim, o que eu já ouvi de muitas mulheres, falar, mas mulher tem necessidades. Eu concordo que mulher tem necessidades, não estou falando para você deixar de ter suas necessidades, mas você também não precisa. A gente aprende com maturidade algumas coisas. Uma delas, talvez, a síndrome da centopeia, que a mulher tem um sapato de cada cor, de cada modelo. Será que precisa de tudo isso? A primeira pergunta que a gente se fez aqui, do que realmente você precisa? Porque tem muita coisa que não precisa. Você só quer, mas você não precisa. E aí, tem que bancar o seu próprio sonho, o marido tem que bancar, a mulher vive do marido, ela tem que ter autonomia financeira, ela tem que ter um cartão de crédito bancado pelo marido, o marido pode viver da dependência financeira da mulher, ou quem é que banca quem nessa história? A gente pega o dinheiro e gasta hoje em dia, existem muitas relações que dão o inverso, o marido fica em casa, a mulher vai trabalhar, e está tudo bem. Mas qual é o acordo que é feito? Como que é administrado esse dinheiro? Na verdade, aqui é a administração do dinheiro. Como que vocês administram? O quanto vocês têm guardado? O que vocês não têm guardado? Quer guardar? Não quer guardar? Quer gastar tudo? Quer viajar? Como vocês cuidam deste patrimônio chamado dinheiro que gera tudo na vida, né? Eu diria para você que existe as finanças pessoais, as finanças empresariais e as finanças do casal. Como é que cuida dessas finanças do casal? Acho que a gente tem um bom exemplo para te dar nesse aspecto, que de uma certa forma deu muito certo para a gente, está dando muito certo, pelo menos, né? A gente já aprendeu, já adaptou várias vezes aqui algumas coisas, mas hoje a gente sabe qual é a minha função, qual é a função da Márcia nesse aspecto, e a gente acho que tem um negocinho para compartilhar com você nesse aspecto. Pelo menos é isso que a gente tem visto por aí. Não é isso, Má? É isso, assim, eu posso dar um depoimento aqui, claro, né? Quando eu era solteira, sabe assim, quando você quebra o cartão de crédito para não ter o cartão, porque você não sabe administrar o cartão, então é mais fácil quebrar o cartão. Não, não é mais fácil quebrar o cartão. Mais fácil é ter o cartão Black, Platinum, nananá, e deixar na carteira e saber usar. Então, quando você não sabe usar, você quebra e foge daquilo, né? Porque você não domina o assunto. Que era o meu caso, eu não dominava o assunto financeiro, e eu aprendi muito e agradeço muito por isso. Então, é um agregar de valores. Então, hoje eu sei exatamente o que fazer, como fazer, de que forma fazer, de como usar, como não usar. E, às vezes, até a gente conversando aqui, eu falei, querido, você me ensinou. É ou não é? Você me ensinou, não é assim que funciona. E tá tudo certo. Então, quando a gente aprende a administrar as finanças, evitam-se muitos desencontros, né? E muitos desgostos no casamento. O tempo inteiro nós passamos o link errado para vocês. Esse é o link certo. Esse é o link certo. Não, você passou holding, eu passei OT. Não, você colocou lá no privado da holding. Sério? Desculpa, gente, é esse aí, ó. Não, não passei, não. .com.br, depois eu te mostro aqui. Eu estou vendo aqui, eu não passei, não. Então, eu passei errado aqui, então. Tá vendo, gente? É assim. Mas, ó, então, ó, esse é o link que está aí. Deixa eu colocar o link certo aqui para você ver. Senão, tudo errado, viu? Tudo errado eu faço. Nós vamos falar no OT Union de vida a dois. Esse é o link certo. Nós não vamos fazer dinâmica, nenhum tipo de dinâmica, tipo encontro de casais, esse tipo de coisa, não será isso. Será um workshop com conceitos sobre relacionamento. Você que é solteiro, você que quer entender melhor sobre relacionamento, inclusive para ensinar o seu próximo parceiro ou parceira, às vezes você vai ensinar o seu parceiro ou parceira. Fala, querido, eu aprendi uma coisa aqui, vou falar uma coisinha para você. Então, para quem é solteiro,
E para quem é casado, tem casais que estão casados já há algum tempo, estão muito bem, obrigado, mas que também estarão lá. Porque quando você se predispõe a ir a um workshop como este, eu acredito que você está dando um passo a mais na sua relação, porque você não tem vergonha de ir lá e falar assim, deixa eu ver o que essas pessoas têm para falar sobre relacionamento. Pode ser que a gente fale um monte de coisas e você vai falar assim, concordo. Pode ser que a gente fale um monte de coisa, não concordo. Mas não deixe de ir. Porque quando a gente deixa de ir num evento como esse ou qualquer outro, por vergonha do que vão dizer, por medo do que vão pensar, aí sim eu acho que você está cometendo um erro. Né? Não é só em relação ao OT1, não, é em relação a qualquer outra coisa na sua vida. Quando você deixa de participar de algo pensando no que os outros vão dizer, e aí já está tudo errado. E quando você deixa de participar de algo com o seu parceiro, porque ele fala que isso é balela, então talvez já comece aí uma... E nós temos só para deixar claro, dia 30 não é um evento de multidão, é um evento restrito, reservado, bem reservado. Reservado. Nós vamos debater esses conceitos com as pessoas, é uma inauguração realmente. Depois esse conteúdo provavelmente virará online, vamos fazer outras turmas. Mas se você quiser ir lá, não assistir, mas participar de um processo de discussão... Eu acho que quanto mais casais a gente tiver, mais troca de experiência a gente vai ter. Isso é bem interessante. Quando mesmo os solteiros, né? Sabe? Os atuais solteiros, eles têm experiências passadas que não deram certo e têm sonhos futuros e ele quer ali, de uma certa forma, ver o que está todo mundo comentando para ele praticar. Então, por isso que a gente permitiu que o solteiro viesse, que o sozinho viesse, né? Porque ele também tem essa expectativa de viver uma vida a dois, com longevidade, com plenitude, com exuberância, né? Como eu costumo dizer que o OT1 é para aquele solteiro que está cansado de ficar dando match no Tinder, sabe? Dá um match em um, outro, mas nada se aprofunda, nada se relaciona. É apenas... Não é um evento que a gente... bem viável você participar, do investimento que você paga, já está incluso os 2 coffee breaks e o almoço. Então, é um dia diferente para discutir amor, para discutir relação a dois, para discutir amar, para discutir fidelidade, para discutir esses assuntos. A gente não é toda verdade, mas a gente acha que vai ter uma coisa que vai lhe agregar muito valor. Para compartilhar conhecimento sobre relações, das relações entre as pessoas, entre seres humanos. E eu tenho certeza que você vai sair de lá, se você vier, com uma decisão. Eu não vou deixar minha vida morna mais. A minha vida afetiva vai ser uma vida plena. Mesmo que eu tenha que escolher um outro parceiro, mas vai ser plena, eu vou saber conduzir isso. Não vou mais levar a vida do jeito que ela me é oferecida. Eu vou conduzir a minha vida como ela me fará muito mais pleno de mim mesmo. Né, amor? É isso. Beleza, então. Estamos lá. Lá no evento nós vamos estar conversando com vocês num ambiente bem aconchegante. Não temos o espaço não é muito grande, então chega uma hora que a gente tem que encerrar, mas ainda tem vagas abertas, vocês podem participar, será um privilégio tê-los lá conosco. Hotel em Guarulhos. Será um prazer receber casados, solteiros, namorados, noivos, ficantes. Se você é um dia diferente. Não pode o trisal. O trisal a gente ainda não... É uma experiência diferente. Então, venha ter um dia diferente, um dia para falar sobre relacionamento de uma forma mais contundente e profunda. Se você se interessar, será um prazer. Entra lá, você pode baixar o PDF desse primeiro vertente que a gente falou. Primeira coisa, baixa o PDF, você entendeu o primeiro pilar. Ali já vai ter um monte de perguntas, você vai falar, putz... Legal. Então, e se inscreve, escolhe lá o valor que você quer pagar. Nos vemos no dia 30 para aprofundar esses assuntos aqui, ok? E na terça-feira que vem, mais um episódio de Anote Aí, com algum convidado. Anote aí, toda terça-feira às 20 horas temos aqui um novo programa. Estamos aqui convidando várias pessoas. Vamos ver quem vai aceitar o nosso convite e quem tem disponibilidade da data. Às vezes nem todo mundo tem disponibilidade, como hoje não tinha. Enfim. Quem está assistindo pela primeira vez, assiste os anteriores. Nós tivemos uma entrevista só sobre hipnose, muito bacana, com o Carlos Lambiase. Depois nós falamos com o Dr. Jô, que falou sobre inteligência comportamental, é o pai desse tema, né? Um pai dessa palavra. E nós vamos ter muita gente bacana aqui, vocês vão ver, gente celebridade, vai ter muita coisa bacana aqui. Se inscreve no nosso canal, você não vai se arrepender.
Tá bom? Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar uma coisa nova. Compartilha aí com seus amigos, inimigos, para que eles aprendam alguma coisa, enfim. O nosso canal, ou do Facebook, ou do LinkedIn, ou do Instagram. YouTube. Tá bom? Instagram também, ó. Segue a gente lá e até terça-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Anote aí, toda terça, OTFlix. Vem com a gente.